Olá! Antes de darmos início à palestra, gostaria de repassar alguns informes a vocês. O primeiro é sobre a frequência. Ela será por meio de palavras-chave, então será uma palavra para cada palestra, totalizando 8 palavras-chave. Vocês terão acesso a essa palavra clicando no link que está na descrição e também enviaremos no chat. Lembrando que esse link ele só ficará disponível durante a transmissão e nos 30 minutos finais da palestra. Vocês deverão anotar essa palavra e preencher um formulário único que enviaremos a vocês no dia seguinte à jornada, no dia 14/8. E para ganhar os certificados de vocês, vocês deverão preencher com no mínimo 5 palavras-chave. Aos inscritos que comprovarem presença, estaremos emitindo certificados gratuitamente no prazo de 30 dias. Mais informações sobre a emissão dos certificados estaremos tratando por e-mail. As palestras elas ficarão salvas, porém sem o link que dá acesso à palavra-chave. Pedimos que reservem o chat apenas para estar colocando a opinião de vocês sobre as palestras e principalmente para colocar as dúvidas e perguntas, pois os nossos organizadores e os palestrantes estarão respondendo vocês no próprio chat. E, gente, está rolando sorteio, então passa no nosso perfil do Instagram e participe. Obrigada a todos pela participação e uma boa palestra. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro e último dia da quarta jornada acadêmica de biomedicina. Eu sou Yasmin Machado, diretora financeira do Centro Acadêmico. Agora será apresentada a palestra Técnicas Integrativas Aplicadas à Biomedicina, pela doutora Ágila Dantas, que é biomédica, acupunturista, esteta ortomolecular, atuando com diversas práticas integrativas e também ortomolecular, habilitada em análises clínicas, com extensão em neurociência e fitoterapia, mestranda pela Universidade Federal da Bahia e professora de pós-graduação e palestrante. Boa tarde, Ágila, seja bem-vinda. E antes de dar continuidade à palestra, eu gostaria de passar alguns informes. O link com a palavra-chave ficará disponível na descrição do vídeo, nos 30 minutos finais da apresentação, e o chat está reservado para dúvidas com a nossa palestrante. Ágila, sinta-se à vontade para iniciar a palestra. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou abrir aqui a apresentação. Slide. Eu não consigo mais visualizar vocês. Posso começar então? O tema da palestra de hoje é sobre terapias integrativas aplicadas à biomedicina. Na verdade, o objetivo geral dessa palestra não é apenas tentar provar em relação às práticas integrativas, a sua fidelidade, o seu uso e como você pode utilizar essas práticas. O objetivo geral dessa palestra e o porquê que eu escolhi esse tema, não só a ozonioterapia, é porque eu desejo, e tem um grupo de profissionais também que desejam que a biomedicina ganhe mais uma habilitação, que é as terapias integrativas aplicadas à biomedicina e a ortomolecular também. Então, já tem diversos profissionais que já atendem com essas terapias integrativas de forma individualizada e separadas, porém o Conselho ainda não reconhece as práticas integrativas como uma habilitação da biomedicina. A principal prática integrativa mais difundida no mundo e também já reconhecida pelo Conselho de Biomedicina é a acupuntura. Então, eu quero mostrar para você o arsenal que existe de mercado de trabalho, de pesquisa e de também verbas do governo federal para a instituição de várias cidades. Então, é importante eu falar aqui para os estudantes e vocês saberem o quanto que o mercado de trabalho precisa desses profissionais. A população está cada dia mais esclarecida e existe uma demanda crescente por essas práticas. Então, se não for o biomédico, vai ser outro profissional.
Eu acredito que o biomédico está muito capacitado, porque é um profissional que consegue estudar muito bem a bioquímica, estuda muito bem a imunologia, estuda muito bem a anatomia, entre outras disciplinas do currículo, e eu acredito também que seja um profissional completo. A diferença em relação às práticas integrativas e as disciplinas comuns em relação à biomedicina, que eu tive muito conhecimento durante a minha graduação. Por sinal, eu também fui aluna da Unirb, e na região de vocês também tem uma unidade da Unirb, é que a gente trabalha muito nos bastidores, a gente tem aquele know-how todo de trabalhar no laboratório, a gente tem aquela prática de trabalhar no hospital, com a parte de imagem, banco de sangue, banco de leite também, a parte de genética. Então, essa estrutura de você trabalhar diretamente com o paciente, a habilitação de acupuntura e de estética já nos traz essa vivência, mas infelizmente a biomedicina ainda não trata muito bem desse papel do biomédico empreendedor, do biomédico que vai fazer licitações, do biomédico que vai trabalhar com a saúde pública do paciente. Então, seria uma vertente um pouco diferente. Quem gosta de trabalhar com o público, quem gosta de trabalhar com saúde pública, é uma alternativa viável financeiramente e o mercado está totalmente aberto. Se falar nas imensas possibilidades de pesquisa também. Vamos lá. Ela já fez uma breve apresentação. Esse aqui é um breve currículo. Para quem não sabe, eu já saí habilitada da graduação com ênfase em análises clínicas e também com acupuntura. E ao longo da minha jornada profissional, eu fui me especializando em outras práticas integrativas, fiz especialização em estética e atualmente eu faço especialização também em práticas ortomoleculares. E aqui está o link do meu Lattes. Vamos lá. Eu acho importante, antes de começar, eu tentar explicar para vocês alguns termos que comumente são confundidos e as pessoas acham que são termos iguais, e nem sempre. Algumas pessoas chamam de integrativo as práticas, outras consideram como alternativo e outras como holística. Então, eu queria explicar para vocês que esses termos são totalmente diferentes, confundem as pessoas e até criam um certo preconceito em relação à veracidade dessa técnica. Eu vou começar aqui com o termo holístico. Muitas pessoas associam esse termo holístico a algo relacionado com a religião, algo relacionado com o lado espiritual, e que nada tem a ver com esse aspecto. Pode ter a ver também, porque quando você procura no dicionário o termo holos, holístico, ele significa o todo. Então, a prática ortomolecular e as práticas integrativas no geral, ela difere das práticas ditas tradicionais, porque busca-se apenas analisar os sintomas. Na biomedicina tradicional, quando você estuda qualquer patologia, você vai estudar toda essa patogenia, você vai estudar esse diagnóstico, você precisa ter todos os sintomas característicos para você fechar um diagnóstico. E aí você trabalha em cima desses sintomas. Na medicina e na biomedicina, nas práticas integrativas, você busca trabalhar o paciente como um todo. Até porque a própria OMS já decretou que a saúde não é apenas a ausência da doença. É um bem-estar físico, um bem-estar biológico e um bem-estar psicossocial também. Então, todas essas vertentes que estão ao nosso redor interferem na nossa saúde. Eu, como estudante da Fiocruz, trabalhei muitos anos com pesquisa com células de câncer. Eu trabalhei muito com produto natural. Então, quando a gente está ali na nossa placa, trabalhando essa linhagem de células, acompanhando o crescimento dessas células, a gente está muito focado ali na genética e na bioquímica. Porém, na vida real, a gente sabe que diversos fatores vão interferir para esse indivíduo ficar doente. Porque o meio que ele está inserido, o meio social, interfere demais no seu bem-estar, certo? Então, holístico não tem nada a ver com religião. O significado dessa palavra quer dizer o todo. E as práticas integrativas tentam buscar esse bem-estar físico, psíquico e social. Agora, eu não gosto muito de utilizar esse termo, porque muitas pessoas associam à religião. Outro termo muito utilizado, inclusive foi o termo que colocou em relação ao tema da palestra hoje, foi alternativo.
que é um termo totalmente incorreto. Porque eu não defendo que exista a prática alternativa que seja substitutiva a outra terapia. Imagina um paciente com quadro de câncer já grave, um quadro terminal, ou um quadro até que você consiga fazer um tratamento e consiga reverter essa lesão, e você fala assim, ele vai fazer uma técnica alternativa. É como se ele não fosse fazer o tratamento tradicional, a quimioterapia, e fosse escolher, alternar por outra técnica. Isso vai totalmente contra ao Ministério da Saúde aqui no Brasil e ao SUS. Não é essa a prática que a gente quer exercer. A prática que a gente quer exercer é integrativa, complementar. Ele vai complementar esse tratamento ao tratamento tradicional. Se algum profissional não tem essa vertente, não tem essa versão, ele vai totalmente contra os princípios do SUS e vai totalmente contra o Ministério da Saúde e a legislação que rege as práticas integrativas. Então, o objetivo é integrar o paciente, acolher esse paciente de uma forma que ele possa tratar todas as possibilidades com a medicina tradicional e também utilizar práticas que vai trazer um bem-estar e que comprovadamente já foi discutido a melhora da resposta imunológica, a melhora do cansaço, do estresse, tudo isso vai interferir nessa saúde do paciente. Tanto que a gente sabe que alguns institutos de câncer infantil existem os doutores da alegria. E já se foram feitas diversas pesquisas e perceberam que pessoas que tiveram contato com atividades lúdicas teve uma resposta positiva em relação ao sistema imunológico, respondeu muito bem, relacionando aquelas outras pessoas que tinham uma vida muito cansativa, muito estressante, que tinham que viajar, que ficavam afastados dos seus entes queridos, interferiam de forma negativamente na resposta do seu tratamento. Então, uma vez esclarecido todos esses termos, espero que não fique nenhuma dúvida, que são termos diferentes e com significados diferentes, e que o significado correto seriam as terapias integrativas e complementares. Mas esses três termos geralmente fogem muito da linguagem, as pessoas mesmo que confundem. Eu acredito que há uns 10 a 20 anos atrás se utilizava muito o termo alternativo, mas hoje a gente não usa mais esse termo. E como a gente já falou anteriormente, a própria Organização Mundial da Saúde já define esse conceito de saúde. Por quê? Hoje estamos em meio da pandemia e é muito nítido, é muito claro de se perceber como aumentou os danos e a saúde mental desse paciente, como aumentou as doenças mentais. Muitas pessoas preocupadas com seu lado social e financeiro, em relação à estabilidade financeira, vieram a adoecer. Pessoas que já tinham problemas também financeiros, a gente sabe que aumentou demais no período dessa pandemia o índice de suicídio, infelizmente, porque pessoas que já vinham com problemas de saúde mental, e isso se estendeu mais ainda agora nessa pandemia. Então, a OMS fala que é importante você ter cuidado tanto da saúde espiritual, quanto da saúde física, social e mental. Outra coisa muito importante aqui para os estudantes, que estão em dúvida ainda do que querem fazer em relação à formação. Eu acho que é importante vocês aprenderem todas as disciplinas. Não acredito que a parasito seja mais importante, a imunologia seja mais importante, a anatomia seja mais importante, a genética seja mais importante. Eu sou aqui da Bahia, eu trabalho muito com gêmeos da biomedicina. E a gente sempre fala da importância do profissional do futuro. Esse profissional que ele consegue ter todas essas disciplinas integradas e ele consegue utilizar todas essas disciplinas em prol do resultado dele como profissional. Seja ele um geneticista, seja ele um professor, seja ele trabalhador na área de saúde pública, seja ele um acupunturista, seja ele um profissional da área de imagem, ele tem que ter expertise em todas as disciplinas. Então, se você é um bom aluno teórico e que você consegue associar, agregar todas essas disciplinas, você vai muito longe. Porque, infelizmente, com excesso de especializações na área médica, onde hoje o ortopedista só trata o osso, o neurologista só trata o cérebro, o endocrinologista só trata essas glândulas do hormônio, as práticas integrativas e ortomolecular, ela vem para agregar muito. Porque a gente entende que, por mais que a gente estude
que está acontecendo no período da gestação, aquelas alterações hormonais no corpo da mulher, isso não acontece de forma em fases, está acontecendo o corpo todo. No momento que você está almoçando, você está digerindo, está mastigando, as enzimas estão funcionando, mas você está andando, você está pensando, você está digitando. As coisas não acontecem de forma parceladas em blocos. Nosso corpo funciona o tempo todo em conjunto. Então, a gente não consegue separar, dizer assim, a paciente está com problema no osso, tem que tratar só o osso. É uma coisa muito complexa. Às vezes, quando a gente fala, às vezes, no osso, a gente pensa que é um órgão inerte, um órgão que não tem dor. E se a gente bem soubesse, o órgão altamente metabólico, está tendo troca de metabólicos, diversos elementos o tempo todo. Muitas vezes a gente fala no osso, a gente pensa no cálcio, mas na verdade o osso é matriz proteica mineralizado. Então a gente precisa abrir a cabeça para saber que existem outras possibilidades, precisa se estudar esse indivíduo como um todo para você ter sucesso nas suas terapêuticas. O indivíduo que faz qualquer tipo de terapêutica, seja ela oncológica, seja ela endócrina, seja ela do estresse, seja ela da depressão, quando você faz toda essa estrutura que você acolhe o paciente, você tem mais sucesso na sua terapêutica. Inclusive, é importante também ressaltar que hoje o intestino na ortomolecular é um órgão central que é extremamente importante. Então, abram a cabeça para novas pesquisas no ramo do sistema digestivo. Ali tem um arsenal imunológico imenso e toda aquela flora bacteriana pode interferir em toda a nossa genética. Quando a gente estuda genética, a gente estuda muito essas alterações genéticas, a gente fica muito focado naquele perfil pai e mãe. E hoje a gente não é mais preso à nossa genética. A epigenética já fala que o estilo de vida, o meio que a gente vive, vai interferir na nossa genética. Então, se o indivíduo, por mais que ele faça aquele painel genético, perceba que ele tem uma tendência para a obesidade, ele não está decretando que ele vai ser obeso. Hoje isso já caiu por terra. A alteração do seu fator de estilo de vida pode interferir na sua genética. Você pode ter até uma genética para ser obeso, mas não necessariamente vai dizer que você vai ser obeso. E o intestino vai interferir de forma muito positiva. E aí seria conversa para um outro momento, a gente fosse falar aqui sobre a saúde intestinal. Inclusive, muitas pesquisas sérias no mundo todo já falam até de você alterar a sua flora bacteriana, que alguns países falam no transplante de fezes, você consegue mudar a expressão genética desse paciente, seja ele paciente obeso, seja ele paciente diabético, seja ele paciente com oncologia. Inclusive, voltando aqui também para prestigiar os gênios da biomedicina, que são os biomédicos bastante conhecidos, são aqui da Bahia, e nós trabalhamos juntos aqui em Feira de Santana, eles também estão com o projeto de pesquisa em pacientes diabéticos. Em alguns casos, você altera a flora desse paciente, você tem uma melhora significativa na genética. Um dos gêmeos é o Marcos, e ele é especialista doutor em genética. Vamos lá. Quando nós trabalhamos com a ortomolecular, que ela não é uma das práticas integrativas, mas ela utiliza diversas práticas integrativas na sua rotina, a gente tem como base qualquer princípio de qualquer doença é inflamação. E aí vai depender do nível de inflamação para você ter um diferencial no seu tratamento. Então, o período que esse paciente ele busca o profissional vai ter uma diferença significativa na sua resposta e no seu tratamento. Algumas práticas integrativas, às vezes, a depender do nível da lesão desse paciente, ela pode ser utilizada de forma isolada. E a depender do nível que essa doença já se instalando e vai alterando morfologicamente, bioquimicamente essa célula, a prática integrativa ela não é suficiente para reverter esse grau. Então, a gente precisa associar outros tratamentos para a melhora desse paciente. Aqui nesse slide, a gente consegue fazer uma alusão à célula, e a gente também fala aqui sobre níveis de invasão dessa doença. Na verdade, eu falei sobre a ortomolecular, mas na medicina tradicional chinesa, tem uma prática chamada acupuntura, porque a acupuntura é uma das técnicas na medicina tradicional chinesa. E nessa técnica se fala dos níveis de penetração da doença. Então, às vezes, existem níveis de penetração de doença mais sutil e outras mais
alteradas. Esse nível 1 é uma alteração mais sutil, que nós, biomédicos, a gente não consegue nem perceber no exame de laboratório. Porém, o sintoma clínico, ele é soberano. O paciente chega para o médico, ou para o profissional, para o terapeuta, para o psicólogo, ou para o enfermeiro, e conversa com esse profissional. Eu estou sentindo mal-estar, eu sinto palpitação, eu sinto sintomas similares a uma crise de ansiedade, eu sinto dores de cabeça, eu sinto diarreia, eu sinto suor excessivo quando eu estou próximo de algo que me traz medo, que me traz constrangimento. Então, às vezes, o paciente já tem todos aqueles sintomas clínicos leves, porém ainda não fez a alteração bioquímica, você ainda não consegue mensurar isso no exame de laboratório. Você fala, não, você está bem, você não tem alteração nenhuma. Ainda fala assim, isso é emocional, é psicológico, você não tem nada. Porém, está aí a chave da questão. Quando o paciente chega com todas essas alterações claras de um caso clássico de alguma doença, esse é o melhor momento de você conseguir tratar o paciente utilizando algumas técnicas integrativas. E a mais utilizada é a acupuntura e a fitoterapia, devido à sua veracidade, ao seu tempo que já existe e toda a sua resposta positiva real. Então, sintomas leves ou às vezes imperceptíveis, porém não tem alterações ainda bioquímicas. Então, rapidamente você consegue fazer um tratamento com 1 mês e 2 meses e o paciente fica estável, porque ainda não teve lesão na célula. Na fase 2, é uma fase também reversível. Porém, você já consegue perceber no exame desse paciente uma alteração no cortisol, você já consegue ver uma alteração no hemograma, você já consegue ver uma alteração no sumário de urina, você já consegue ver uma alteração no TGO, no TGP, no gama-GT, você já consegue ver alterações nos exames laboratoriais desse paciente. Você já consegue ver uma alteração na hemoglobina glicada, que é uma média dos últimos 3 meses dessa glicemia desse paciente. Então, nesse período, talvez só as práticas integrativas não sejam suficientes. Em alguns momentos, vai precisar de fazer outros procedimentos com o paciente para você ter a reversão dessa patologia, mas ainda assim você consegue ter essa reversão. Porque você consegue ver a alteração no exame laboratorial, porém ainda não há uma alteração morfológica. No exame de imagem, você não consegue ver a lesão na célula, porque ainda está a nível de citoplasma, tem alterações bioquímicas acontecendo. Porém, na alteração mais avançada, quando já penetrou o citoplasma da célula, quando já penetrou esse DNA dessa célula, quando já alterou a genética desse paciente, que essa célula já está propagando outras células doentes, que é no caso do câncer, aí fica muito difícil de você trabalhar só com as técnicas integrativas. Aí você, de fato, vai precisar de outras técnicas, porque essa doença essa célula já teve uma lesão, em alguns quadros irreversíveis. Então, a gente pode entrar com as práticas integrativas para melhora do quadro do paciente, para estabilização desse paciente, para que ele consiga fazer um tratamento farmacológico mais estável. Alguns casos de pacientes de oncologia estão num caso tão grave, a imunidade está tão baixa, o nível emocional desse paciente está tão instável, que às vezes ele não tem condições para fazer uma cirurgia ou enfrentar uma quimioterapia. Então, ele precisa associar as técnicas para que tenha um sucesso nesse tratamento. Espero que esteja ficando claro e que vocês entendam que existe esse grau de profundidade na lesão, até chegar a uma hiperplasia, a uma alteração nessa célula, muitas coisas já vêm acontecendo antes. Então, o ideal é que o paciente ele vinha trabalhando na prevenção dessas doenças. Outra coisa muito importante para quem almeja o mercado de trabalho atual. A gente sabe que análises clínicas é uma área, infelizmente, já muito saturada. E o Brasil, ele vive uma tendência mundial. A população mundial vem envelhecendo. E com a população brasileira não é diferente. E hoje as pessoas não buscam só aumento da expectativa de vida. As pessoas querem viver mais e com qualidade de vida. Então, essas pessoas idosas, elas buscam profissionais que queiram trabalhar com a parte integrativa, com a parte da prevenção. Muitos buscam fazer atividade física, muitos buscam o yoga, muitas buscam uma alimentação mais saudável, muitos buscam possibilidades de não só existir, mas viver e ter sentido para essa vida. Então, se a gente olhar naquela pirâmide demográfica, a gente vai perceber que aumentou muito o índice de idosos,
no Brasil e diminuiu o número de jovens. Além de todo esse arsenal de violência que gera em cima desse jovem brasileiro, um índice de assassinato muito grande, a questão da violência, também tem os acidentes automobilísticos, que diminui também a quantidade da população jovem. E também as pessoas mais jovens hoje tendem a ter menos filhos. Então, a população jovem diminuiu muito no Brasil e essa população idosa, ela precisa dessas práticas, tem disponibilidade financeira e de tempo e querem agregar isso para a vida delas. Então, é importante vocês começarem a pensar nesse arsenal, tanto ao nível de pesquisa para melhora de qualidade de vida, como levar essas práticas integrativas para todas as prefeituras do Brasil. Isso seria o meu sonho. Hoje, as práticas integrativas elas já estão em todas as capitais, mas em diversas cidades ainda que não existe esse programa, que é um programa federal, que existe uma verba específica, e qualquer biomédico, qualquer profissional da área de saúde, ele pode ser gestor, sim, de um instituto de práticas integrativas. Você não precisa necessariamente fazer as práticas, você pode ser gestor e ter uma equipe que faz essa prática. Você precisa saber gerir essa verba, precisa saber o processo adequado de licitação, precisa entender de saúde pública, e é possível, sim, o biomédico habilitar-se nessa área, porque é uma área muito promissora. E aqui eu vou falar sobre a prática ortomolecular. Acredito que muitas pessoas já devam ter escutado a prática ortomolecular. Em alguns profissionais, infelizmente, se desviou um pouco do foco, né? Que a ortomolecular nada mais é do que pensar no indivíduo muito além do sintoma. Porque se a gente for parar para pensar aqui, um sintoma muito comum, acho que todo mundo já sentiu, que é a dor de cabeça. Então, se um paciente chega para você falando assim, eu estou com dor de cabeça, eu acho que não quer dizer muita coisa. E aí, você pode pensar em várias possibilidades. Como que a ortomolecular pode ajudar um paciente que tem um sintoma muito comum em mais de 300 tipos de patologias? Então, a primeira coisa que o ortomolecular ele vai fazer a investigação desse paciente, certo? Porque a ortomolecular nada mais é do que trazer esse equilíbrio de vitaminas e minerais e também dos aminoácidos. Por isso que eu falo que só ortomolecular, nessa terapêutica de prática integrativa, não é suficiente. É importante você adquirir outras práticas para você inserir nesse contexto. E aí vocês podem estar me perguntando, se eu estivesse pessoalmente, eu iria perguntar para vocês. O biomédico pode fazer diagnóstico de doença? Isso é uma questão muito séria e muito importante. O biomédico não pode fazer diagnóstico de doença na nossa medicina aqui no Brasil. As doenças têm um CID, que é um código de identificação, e que só quem pode fazer diagnóstico de doença é o médico formado em medicina. E agora, por que eu estou falando de ortomolecular e estou falando de doença e tratamento de pacientes se o biomédico não pode fazer diagnóstico? Aí está o X da questão. Ele não pode fazer diagnóstico baseado no CID brasileiro. Porém, o biomédico habilitado em acupuntura, ele consegue fazer um diagnóstico energético baseado na medicina tradicional chinesa e a partir desse diagnóstico da acupuntura, ele pode tratar esse paciente. Tudo bem? Ou o biomédico pode estar inserido, como eu falei, numa equipe de saúde pública, nos PSFs da sua cidade, e a partir do diagnóstico do médico ou de um psicólogo, ele pode estar inserido dentro dessas práticas para trazer melhora no convívio desse paciente, melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, a resposta é essa, o biomédico não pode fazer diagnóstico com doença com CID, porém o biomédico pode sim, ele é habilitado em acupuntura, fazer um diagnóstico energético dessa doença e tratar esse paciente em cima desse diagnóstico. Tudo bem? Espero que não fique dúvidas em relação a isso. Então, como que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico diferenciado diante da prática ortomolecular? O mais importante de tudo é a anamnese. Então, o biomédico já sai na frente de diversos profissionais, porque ninguém melhor do que o biomédico para conseguir fazer uma análise crítica de um exame laboratorial. Sendo que uma chave que eu precisei virar
depois da formação, é que precisei sair um pouco daquele parâmetro da análise de qualidade do exame, aqueles processos pré e pós-analítico, para um critério mais anatômico, fisiológico, bioquímico e patológico desses dados, desses exames. Eu não vou conseguir me aprofundar em todos esses detalhes, mas voltando um pouco em relação à dor de cabeça, que é um sintoma muito comum de diversas doenças, em que o médico tradicional, geralmente, ele vai trabalhar só o sintoma e não trazendo solução para esse paciente. Até uma desidratação desse paciente, pode ser até falta de ingestão de água adequada. Então, fica uma coisa muito limitada e você tratar só sintoma. Então, a partir do exame de laboratório e do exame de imagem, associado com a clínica do paciente, a clínica do paciente é sempre soberana. Não existe o paciente estar com a clínica característica de algo e falar assim, não vi no exame de laboratório, então você não tem nada. Então, tem que buscar, nesse momento, utilizar artifícios para você conseguir chegar no diagnóstico diferencial. Uma coisa muito importante aqui, em momento nenhum eu falei em relação à estética, que é uma das minhas habilitações. Mas voltando à questão da ortomolecular, que é esse equilíbrio de vitaminas e minerais e aminoácidos, pacientes que utilizam o DIU de cobre têm um acometimento de aumento de mancha significativa na pele. Por quê? Esse acúmulo de cobre vai estar estimulando esse melanócito a fagocitar esse cobre, a acumular, e visivelmente, fisicamente, a gente conhece como essas manchas do melasma, mas nada mais é do que um acúmulo desse metal. E aí existem algumas técnicas que a gente pode se trabalhar de forma mais eficiente, quelando esses íons de cobre da pele, melhorando essa pele. Então, se você pensa em ser um profissional diferenciado, algumas pessoas ainda pensam que estética é só passar um creme, é uma coisa muito superficial, pelo contrário. Resultados só vão existir se você entender que a pele é um órgão como outro qualquer, inclusive é o maior órgão do corpo humano, e ele só vai exteriorizar o que tem de bom e ruim dentro dos outros órgãos. Então, não tem como você melhorar essa síntese de colágeno, seja por microagulhamento, ou seja qualquer outra indução de colágeno, se esse paciente não está com as vitaminas e os minerais adequados para você estimular essa pele, para você estimular os fatores de crescimento desse paciente. Um paciente com nível altíssimo de processo inflamatório que você consegue ver no leucograma, não é indicado o microagulhamento e outros estímulos de colágeno, porque ele já está no processo inflamatório e você vai estimular mais ainda. Então, você precisa estimular as fases do processo agudo e crônico da cicatrização. Uma vez que você não consegue concluir esse processo de cicatrização e regeneração celular, você não vai ter um resultado positivo para esse paciente. Então, pacientes geralmente que usam DIU de cobre tem esse acometimento, além de outras coisas, esse acúmulo do cobre na pele causando essas manchas. Ia falar um pouquinho sobre a alimentação, colesterol e o ferro, a vitamina D, mas o assunto ia ficar muito extenso. Eu só quero que vocês, biomédicos, comecem a virar chave em relação a muitos paradigmas que a gente tem em relação a alguns dados de parâmetros normal, inclusive, em especial, vou chamar a atenção aqui para o colesterol, porque colesterol baixo demais, ele não é um prognóstico muito bom, assim como o alto demais também não. Porém, o colesterol não é um vilão para a nossa saúde, pelo contrário. O colesterol ele é percussor dos nossos hormônios sexuais, de algumas vitaminas também. Então, as lipossolúveis. Então, se você não tem um colesterol com os níveis adequados, você com certeza vai ter alteração em diversas partes dos seus hormônios. Isso pode interferir no processo de gestação, isso pode interferir no seu processo de estresse, isso pode interferir até no seu ganho de massa muscular ou na perda dessa massa muscular. Pacientes idosos que têm um nível de sarcopenia, que é a diminuição desse tecido. Então, o colesterol tem que ser muito bem analisado e não ser visto só como um vilão que o colesterol precisa ficar baixo demais. Isso pode interferir de forma muito ruim na saúde desse paciente. Então, a gente começa a olhar o colesterol mais como um percussor desses hormônios do que necessariamente algo a nível só vascular. O colesterol vai muito além de alterações vasculares. Outra coisa também importante que eu coloquei aqui no slide, que eu não quero passar desapercebido, é em relação à diferença de reposição hormonal e modulação hormonal. Muitas pessoas confundem.
de forma rápida e sucinta, eu quero deixar claro para vocês que a modulação hormonal qualquer indivíduo pode fazer, não precisa nem ser formado em graduação. Se a gente parar para entender que o sono adequado, a gente faz modulação hormonal, que o controle do estresse, a gente faz modulação hormonal a partir da nossa glândula suprarrenal, a partir da produção do hormônio cortisol, algumas medidas de estilo de qualidade de vida faz sim modulação hormonal. Diferente de algumas pessoas acharem que o tratamento hormonal é só quando você ingere hormônio sintético no paciente. Então, algumas alterações no estilo de vida, na alimentação do paciente e na higiene do sono desse paciente pode trazer ganhos significativos. Inclusive, vocês estão nesse período agora, entre setembro, outubro e novembro, vai começar o período de residência. Vocês começam a estudar e aí não levem em consideração o descanso, o sono, o lado social, para reposição energética do paciente. Uma vez que você esteja com seu cortisol muito elevado, isso vai interferir diretamente no seu sistema límbico, que está relacionado às emoções e também à sua fixação da sua memória. Então, um paciente estressado, ele não tem boa fixação de memória. Um paciente que não dorme bem, ele não tem uma boa fixação de memória. Um paciente que está com o intestino inflamado, ele não tem uma boa fixação de memória. Inclusive, um intestino inflamado pode acarretar em quadros até de depressão, uma vez que em média de 60% a 90% da nossa serotonina é produzida no nosso sistema digestivo, mais precisamente no intestino. Eu queria fazer uma análise rápida aqui desse hemograma, muito além dos critérios analíticos, pré e pós-analíticos. Uma visão mais a nível celular. Eu queria falar um pouquinho sobre o RDW e sobre também o tamanho da plaqueta. Eu acho que não vai dar tempo de falar dos dois, eu vou falar um pouco sobre o tamanho das plaquetas, porque eu nunca ouvi isso, mesmo no meu período todo da graduação e do mestrado, falar sobre a importância do tamanho da plaqueta. Muitos profissionais passam despercebidos em relação a isso. Uma vez que a plaqueta, ela não é uma célula, ela é um fragmento do megacariócito. Então, o megacariócito é uma célula maior que se fragmenta e existe um tamanho adequado que essa plaqueta precisa chegar na nossa corrente sanguínea. Quando se é notado tamanho de plaqueta muito grande, o que é que isso significa? De acordo com um procedimento integrativo, esse paciente ele não está conseguindo metilar bem. Está acontecendo uma demanda muito grande de célula, esse paciente está passando por algum processo inflamatório crônico, isso já está se perdurando por meses e meses, e a medula não está dando conta de responder de forma adequada. Então, ela não está conseguindo fragmentar muito bem essa plaqueta e está mandando para a corrente sanguínea de qualquer tamanho. Então, muito cuidado em relação a isso. Paciente com plaqueta muito aumentada, isso é um critério que ele não está conseguindo metilar muito bem, que ele não está conseguindo fazer essa síntese adequada. E pode ser um sinal não só para a linhagem sanguínea, mas pode ser também uma disfunção a nível de outros órgãos. Isso pode configurar também que ele não está conseguindo fazer essas células de forma adequada e colocar à disposição no nosso corpo células saudáveis, no tamanho, na função adequada. Então, pode ser indício de outras patologias, não necessariamente patologia do sangue. Então, se vocês nunca pararam para observar, ter essa visão em relação à plaqueta, dessa forma mais sistêmica, mais aberta, a partir de agora comecem a analisar que vocês vão ver muita coerência nisso. Eu só fui aprender isso estudando análise do exame de laboratório de uma forma diferencial. Ainda dentro da prática ortomolecular, existem alguns fundamentos que a gente leva muito em consideração, que é o estudo das mitocôndrias. Inclusive, existem algumas especializações falando sobre as mitocondriopatias, algumas hipóxias funcionais, que são chave de algumas doenças, que é a disfunção dessa mitocôndria, que vai muito além só da produção de ATP. E em relação também ao cérebro e o intestino, que eu já falei aqui um pouco sobre a produção de serotonina. Eu posso falar também dessa relação do cérebro, intestino e o nervo vago, que faz essa conexão sobre esses dois órgãos. E hoje, para quem gosta muito de genética, para quem gosta muito de imunologia,
tire um tempo para estudar um pouco sobre a função do intestino. Ali tem um arsenal imunológico interessantíssimo. Em alguns países a gente já consegue estudar de forma mais eficaz até a alteração da flora intestinal do paciente, a microbiota desse paciente e o seu quadro clínico. Pacientes com depressão, pacientes obesos, pacientes diabéticos, existem muitos estudos que a flora desses pacientes são diferentes de um paciente saudável. Então, às vezes, só de você modificar a microbiota desse paciente, você pode ter melhora significativa na qualidade de vida desse paciente. E de forma preventiva também, se você cuida da sua microbiota intestinal, sugere-se que você pode estar prevenindo diversas doenças metabólicas, inclusive a obesidade, a hipertensão, diabetes, entre outras. Uma relação também muito consistente, atualmente muito utilizada no consultório, é o tratamento de várias doenças do sistema nervoso central, com a melhora e a desinflamação desse intestino. Entre elas, o autismo, que hoje é considerado uma síndrome porque tem diversos níveis, e a maioria das vezes os pacientes, quando começa a tratar o processo inflamatório do intestino, tem melhora significativa no quadro do sistema nervoso. E aí eu coloquei uma balança para a gente começar a analisar o que seria esse quadro de saúde e doença que eu falei lá na frente. Lembra que eu falei que não é ausência de doença, porque o nosso corpo está com metabolismo constante. Então a gente não consegue ficar o tempo todo em equilíbrio e homeostase. A gente até busca essa homeostase, mas eu acredito que seja impossível a gente conseguir, nos dias de hoje, conseguir esse equilíbrio total. Então, esse equilíbrio de aminoácidos, vitaminas e minerais, a nossa vida social e emocional interfere diretamente na nossa doença. Então, a gente fica muito apegado à doença física, mas outros aspectos externos, como a epigenética já falou, que a gente não é só refém da nossa genética. Todos os aspectos externos, seja ele poluição, seja ele o social, o emocional, vai interferir na nossa doença, inclusive interferência lá no nosso DNA. Então, o que seriam essas práticas integrativas e complementares? Eu acho que a partir dessa introdução a gente já começa a entender que essas práticas não têm o objetivo de ser alternativa para a prática tradicional. O objetivo é complementar e trabalhar em conjunto. O objetivo dessas práticas não é desqualificar nenhum outro tipo de prática e nem fornecer falsas esperanças ou expectativas irreais para esse paciente. Como o nome já fala, é já autoexplicativo. Elas têm o objetivo de integrar o indivíduo, sabendo-se a partir da base da OMS que a saúde não é só ausência de doença. Então, a partir desse princípio, a gente consegue trazer qualidade de vida e esperança também para esse paciente. E aí, trazendo para termos práticos, por que a importância do biomédico nesse arsenal? A maioria das práticas integrativas estão na atenção básica. E eu acho que é uma ótima possibilidade, porque a gente precisa trabalhar em cima da prevenção. A prevenção ainda é o melhor investimento, porque uma vez a doença instalada, já alterado os mecanismos do DNA, já alterado a morfologia do paciente, quando você olha no exame de imagem, você já viu que existe uma alteração anatômica grande, é porque alterações bioquímicas já vinham acontecendo há diversos anos. Então, às vezes, é difícil trazer essa reversão desse quadro. Então, acho que é importante vocês entenderem que existe uma verba do Ministério da Saúde Federal, existem diversas cidades ainda que não têm um programa de práticas integrativas. Essas verbas podem estar sendo utilizadas em outros programas ou sendo não utilizadas. Então, uma vez que o aluno se forma como biomédico, ele tem interesse em trabalhar com saúde coletiva, ele pode estar buscando os vereadores, o prefeito daquela região, para estar implementando esse sistema naquela cidade. Você não necessariamente precisa executar as práticas, você pode ser um gestor de prática integrativa. Uma vez que você sabe o período que pode ser feita essa licitação, você vai buscar esses recursos, fazer essa equipe, você vai gerenciar essas práticas na cidade. Isso pode aumentar o arsenal de qualidade de vida desses indivíduos, até diminuir até os custos de outros tratamentos, porque esses pacientes vão adoecer menos, e aumentar também o índice de pesquisa com seres humanos de forma fidedigna.
Eu acho que as universidades federais, nesse momento que vem passando com essa dificuldade de verbas, pode ser uma alternativa essas práticas integrativas para aumentar esse arsenal de pesquisa de uma forma bem séria, com profissionais sérios. Estamos precisando. Na atenção média de alta complexidade, os índices são menores, mas na atenção básica, o índice é bem alcançado. Uma das práticas mais utilizadas ainda é a fitoterapia e a acupuntura. Eu peguei esse slide aqui da aula dos mais médicos, onde eles falam dos tipos de prevenção. Na verdade, existe até a prevenção terciária e quaternária. Mas eu não acredito que o câncer de mama, com a mamografia, você está fazendo uma prevenção da patologia. Eu acho que é um diagnóstico diferencial, é muito importante a mamografia. Mas eu não julgo a mamografia como um tratamento ou um diagnóstico preventivo. Uma vez que a doença já está instalada, uma doença que mexe com a anatomia do paciente, não foi feita aí a prevenção correta. Talvez trabalhe com o estilo de vida da paciente, a alimentação dessa paciente, outros parâmetros poderiam ser instalados antes da paciente vir a cometer a doença. Infelizmente, existem esses quadros de tipos de prevenção, porém, uma vez já instalada a doença, eu não configuro mais como um tratamento preventivo, um diagnóstico preventivo. Acho que é um diagnóstico para fazer um tratamento precoce, mas prevenção eu acredito que deve ser feito antes da doença ser instalada, antes de ter aquelas alterações no DNA, alterações morfológicas e bioquímicas, seria o ideal. Mas uma vez que a paciente consiga fazer o diagnóstico e caracterizar uma lesão anatômica de câncer, é possível sim integrar essas práticas, não de forma tão eficaz quanto seria caso a paciente não tivesse lesão nenhuma nuclear nessa célula. Pode passar. Aqui são alguns dados dessas PICs, essas práticas integrativas que são instituídas aqui no Brasil. E aí ele fala sobre a medicina tradicional chinesa. Na verdade, quando fala da medicina tradicional chinesa, são diversas técnicas, entre elas a acupuntura, que muitas pessoas confundem a acupuntura e medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma dessas práticas. E os fitoterápicos, eles vêm em seguida, até porque são técnicas bem confiáveis e já utilizadas em diversos países e em diversas práticas. Uma coisa muito importante, eu já trabalhei com extrato natural, eu trabalhei com ativo em células no laboratório da Fiocruz e sei que a importância de você saber qual o marcador ideal dessa planta para você ter uma eficácia. Então, não é só sair por aí prescrevendo fitoterápico. Para você ter uma validade desse fitoterápico, você tem que saber qual o marcador dessa planta. Para dar um exemplo simples, vou falar aqui sobre a cafeína. Ela não está presente só no café, ela tem concentrações no café. Mas você pode encontrar cafeína no chá verde, você pode encontrar cafeína no chocolate, você pode encontrar cafeína no guaraná. Então, se você tiver interesse em utilizar o ativo cafeína e você escolher uma planta para fazer essa prescrição, existe um limiar que você precisa ter essa concentração mínima para você ter o efeito desejado no paciente. Então, é interessante você, antes de fazer qualquer especialização na área de fitoterapia, é interessante saber que para aquele ativo, aquela planta, aquela substância fazer a resposta que você tem interesse, você precisa ter a concentração mínima daquela substância. E aqui é um breve histórico sobre como foi que surgiu em meados da década de 70 e no meio da década de 80 que começou a instituir essas práticas. E nos anos de 2006 começaram as primeiras práticas integrativas e a ozonioterapia, uma das que chegaram também mais recentes junto com a aromaterapia no ano de 2018. E agora, no ano de 2020, a biomedicina também já reconhece a ozonioterapia como uma prática também do biomédico. Pode passar? Pode passar. A gente já falou em relação à atenção básica, que é um dos lugares que as pessoas mais buscam e encontram essas práticas integrativas nas prefeituras das suas cidades. Eu não sei se a imagem ficou muito boa, é porque uma das grandes polêmicas em relação às práticas integrativas
fala em relação à veracidade e pesquisa nesses pacientes. Então, eu falei aqui sobre a quantidade de artigos falando sobre ozonioterapia. É um arsenal muito grande, tem muita pesquisa feita, não só in vitro, mas também em seres humanos, e em diversos países. Na Espanha, na Rússia, na China, em Cuba, já se utiliza essa técnica, e na Alemanha também, em outros países, mas esses países foram os pioneiros e já utiliza essa prática da ozonioterapia nos grandes centros de saúde há muitos anos. A gente sabe a demanda de pacientes nas redes públicas e a responsabilidade e o arsenal de tecnologia que tem a Alemanha. É um país sério que leva muito em consideração a qualidade a qualidade de vida dos seus pacientes. Então, aqui os dados, só para passando para você ter noção do número, porque eu quero comparar com os dados da homeopatia, que é bem menor, e menor ainda da fitoterapia. Eu estou falando em relação a esses dados do histórico da ozonioterapia, porque essa semana teve uma polêmica em relação à ozonioterapia. E se a gente for comparar a ozonioterapia com a fitoterapia, índice de estudos relacionados com fitoterápicos é infinitamente menor do que a ozonioterapia. Então, falar que não existe estudo, que não existe veracidade, não existe ciência, talvez seja mais por falta de pesquisa e de conhecimento, não por falta de artigo científico. Aqui mostra as 29 práticas integrativas disponíveis no SUS, pode passar. Aqui são algumas das práticas integrativas que eu faço no consultório. A ortomolecular eu coloquei um traço embaixo, só para dizer que não faz parte das práticas integrativas, mas integra, junto com as práticas integrativas, o arsenal de melhora na qualidade de vida do paciente. Pode passar. E aqui eu falo sobre o que seria essa fitoterapia, que é a utilização dessas plantas medicinais, como eu falei anteriormente, essa planta medicinal, ela só terá um efeito eficaz caso você estude qual o marcador adequado dessa planta e qual a concentração mínima dessa planta para você conseguir ter o efeito desejado. Outra coisa também, na fitoterapia você sempre faz associações de fórmulas com diversos fitoterápicos. Muitas vezes associamos fitoterápicos com vitaminas e minerais e aminoácidos. Então, quanto mais complexa essa fórmula, melhor resultado, mas também precisa aumentar também a demanda de estudo desse profissional. Pode passar. Já falei sobre o marcador, qual é a sua importância. Tomar muito cuidado em relação à fitoterapia, porque tem o uso da fitoterapia a nível acadêmico de estudo de prescrição e tem o nível popular também. Então, muito cuidado com essas preparações em casa, essa comercialização. Não é permitido pela Anvisa a utilização de plantas medicinais manipuladas em casa e a sua comercialização. Isso é muito sério. Então, eu quero deixar aqui bem claro que para você fazer uma prescrição adequada, você precisa ter um parâmetro de uma farmácia de manipulação. Pode passar. Aqui são algumas formas de apresentação desses produtos farmacêuticos. Tem que tomar muito cuidado em relação à indicação, esses princípios ativos e também a toxicidade, que é a quantidade dessa planta. Então, em excesso, pode levar a um dano para a pessoa. Pode passar. Aqui eu falo em relação ao uso dessas plantas, né? Que pode ser desde o uso popular até o uso científico. Se utiliza muito extrato de planta, extratos naturais, em pesquisa aqui no Brasil. A partir desses extratos naturais, muitas vezes são sintetizados substâncias ou ativos para trabalhar de forma separada. Porém, muitas pesquisas se começam aqui no Brasil a partir do extrato natural de planta. Pode passar. E a regulamentação para prescrição. Tem que tomar muito cuidado. Cada profissional de saúde existe uma regulamentação. E com o biomédico não é diferente. Porém, existem alguns tipos de plantas que só os médicos que podem prescrever. Pode passar. Existe um ato de resolução do biomédico, que é esse de 2014, que fala em relação ao biomédico prescrever não só fitoterápicos, porém
nutrientes, vitaminas e minerais, aminoácidos, enzimas, lactobacilos, que são probióticos, inclusive os óleos essenciais. Então, se o paciente pensa em trabalhar com as práticas integrativas, uma boa dica que eu falo para esse paciente é fazer a pós-graduação em estética, pois ainda é a única habilitação que nos fornece a competência para fazer prescrição. E é associado com a estética, pode fazer também a habilitação em acupuntura. Seriam as duas práticas que dão esse arsenal, uma com o diagnóstico diferencial e a outra para o tratamento. Pode passar. Aqui o Conselho de Medicina, que existe também uma resolução específica. E também, o próximo, existe uma instrução normativa de 2008 que fala de algumas prescrições exclusivas para médicos. Pode passar. Eu queria falar brevemente aqui sobre algumas práticas integrativas, eu estou finalizando aqui. Espero que o pouco tempo que eu falei com vocês tenha deixado vocês com curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essas práticas, entender que existe um mercado de trabalho super aberto, os PSFs estão necessitando desses profissionais. Espero que sejam os biomédicos tomem partido dessa prática nas prefeituras, nas secretarias de saúde das cidades. Eu queria falar brevemente um pouco sobre os óleos essenciais, que muitas pessoas confundem óleo essencial com a essência. Óleo essencial é como se fosse um extrato da planta, ele não é um extrato comum. Ele é adquirido apenas de plantas aromáticas por um processo de extração bem delicado. Apenas algumas plantas têm a capacidade de emitir esses óleos essenciais e precisa tomar muito cuidado com esses óleos essenciais, que eles são extremamente densos e concentrados. Apenas uma gota de óleo essencial equivale, em média, a 25 ou 24 xícaras de chá em relação à concentração da substância. Então, muito cuidado com a ingestão do óleo essencial, muito cuidado com esse óleo essencial de uso tópico. A depender de tipo de óleo essencial, pode trazer algum dano para esse paciente. Então, eu sempre recomendo, associado ao óleo essencial, pode passar o uso de um óleo vegetal para diluição, para passar na pele. E aqui é o nosso sistema respiratório, associado ao nosso sistema límbico, que é onde eu falei que está relacionado a toda a questão das emoções e também relacionado à nossa memória de fixação, uma vez que você inala esses óleos essenciais, em questões de segundos, ele já age no nosso sistema límbico, interagindo com diversas moléculas, e você pode fazer diversos tratamentos utilizando a ozonioterapia, a aromaterapia, através da inalação. Você pode também fazer uso tópico e também por ingestão. Só precisa procurar entender mais um pouco dessas práticas, que é milenar e maravilhosa. Se eu pudesse falar aqui um pouco mais da aromaterapia, eu ficaria aqui uns 2 dias falando, porque o arsenal da quantidade de óleos essenciais são incríveis. E muitas pesquisas estão sendo feitas em relação a esses óleos essenciais, inclusive o óleo de cannabis, o óleo de copaíba também, que é um excelente anti-inflamatório nosso, é brasileiro. É o maior anti-inflamatório que existe natural, é o óleo essencial de copaíba. Ele é utilizado em diversas patologias há muito tempo. Só precisa diferenciar que existe o óleo essencial de copaíba e o óleo vegetal de copaíba. Pode passar. E aqui eu trouxe uma curiosidade, porque às vezes no Brasil a gente tem tanto conhecimento, tanta matéria-prima de qualidade, que a gente não utiliza por falta de conhecimento. Então, eu venho falar aqui sobre um pouco dos benefícios do óleo de palma, ou dendê, como é conhecido, todas essas maravilhas, todos esses benefícios, rico em vitamina E. Tem 14 vezes mais vitamina A do que a cenoura, entre outros benefícios maravilhosos. Eu acho que a gente precisa conhecer essas práticas e ajudar as pessoas e usar em nós também. Um benefício maravilhoso, sem nenhum efeito colateral. Pode passar. A outra prática também que eu trouxe foi a argiloterapia. Na verdade, eu escolhi 4 práticas. A fitoterapia, que é a mais difundida, mais conhecida. A aromaterapia, para as pessoas começarem a tirar esse conceito de distinguir o que é cheiro e o que é um produto medicinal. A argiloterapia, que muitas pessoas utilizam achando que é só um procedimento estético, e não é.
ela é riquíssima em oligominerais, que vai dar estrutura para a produção das nossas proteínas. Associado com os aminoácidos, você vai ter uma estrutura de qualidade proteica, porque a fonte desses oligominerais é muito deficiente, nos alimentos não são suficientes. Então, a argila é uma fonte segura e de qualidade desses oligominerais, certo? E a depender da cor da argila, ela vai ter uma quantidade maior ou menor de oligoelementos, e isso vai configurar também a sua propriedade medicinal. Pode passar. Pode passar. Pronto. Eu sempre trago esse exemplo aqui específico, em especial ao colágeno, que nada mais é do que a associação de alguns aminoácidos, esses 3 em especial, mas para a produção de um bom colágeno, como qualquer uma proteína, é importante que você tenha essa composição bioquímica. E esses oligominerais, eles vão estar dando estrutura a esses aminoácidos para você ter uma boa composição do colágeno. Quando a gente fala de colágeno, a gente tem que pensar só em estética, não. O colágeno está presente em todo o nosso corpo, em todas as nossas estruturas do nosso corpo. Então, é extremamente importante o equilíbrio de vitaminas e minerais para uma saúde completa. Pode passar. Pronto, aqui são algumas desses achados nas argilas. O que vai diferenciar uma argila da outra é a configuração da sua cor e do seu local de origem. Assim como o fitoterápico, a depender da exposição do solo, a depender do solo, a depender da exposição de água, isso vai mudar. Porque quem trabalha aqui com pesquisa com planta sabe. Quando você sabe que um dos viés da pesquisa com planta é porque a depender da estação do ano, a depender da exposição solar, a depender da quantidade de água, o ativo que você vai achar ali está maior ou menor. Então, quando a gente vai trabalhar com pesquisa, é ideal que a gente consiga aquela coleta de amostra adequada para a gente ir até o final da pesquisa. Porque se a gente coletar num mês diferente, até às vezes pela manhã ou pela noite, essa planta vai nos configurar substâncias diferenciadas. E com as argilas não é diferente. Pode passar. Aí são todos os benefícios que a argila pode configurar, uma vez que ela dá estrutura para esses aminoácidos no nosso corpo. Pode passar. Vai muito além da estética. E aí, o que a gente pode encontrar de minerais nas argilas, a depender da cor dessa argila. Pode passar. E a gente geralmente faz muita associação da argila com o chá fitoterápico e o óleo essencial. Que a argila ela tem uma excelente absorção na pele. Quando você associa com o fitoterápico e com o óleo essencial, você consegue potencializar essa penetração desses ativos na pele. Uma vez que o colágeno ele não penetra na pele, na verdade proteína nenhuma penetra na pele, porque é uma molécula muito grande e você não consegue absorção pela pele. Então você consegue absorver as substâncias dos óleos essenciais e desses oligominerais, sim, pela pele. O colágeno, impossível. Então, alguém compra algum creme, algum ativo que fala que tem colágeno, vai passar na pele e vai melhorar a qualidade de vida da pele, não vai melhorar. Porque é uma proteína impossível de passar pela barreira na nossa pele, é uma molécula muito grande. Pode passar. Aqui são alguns dos benefícios das argilas. Pode passar. E aí, para finalizar, a gente vai chegar a falar da ozonioterapia, que em 2018 é considerada agora uma das práticas integrativas em saúde, aqui no Brasil, porém em outros países já é utilizado há muitos anos, inclusive os primeiros pacientes a utilizarem a ozonioterapia em benefício foi na Segunda Guerra Mundial, onde ele tinha uma ação excelente como cicatrizante, germicida e anti-inflamatória, e a base de todo o tratamento da ortomolecular, como é a inflamação, e a ozonioterapia, ela nos dá essa base desse processo cicatrizante e anti-inflamatório. É por isso essa polêmica toda de achar que o ozônio ele cuida de tudo. Porque, na verdade, se você tem como base a inflamação, você dá uma melhora na qualidade de vida desse paciente como um todo. Porém, a gente não consegue trabalhar com o paciente só na melhora da inflamação. Existem todas essas outras estruturas que a gente precisa entrar como complemento. Pode passar.
Aqui a nova legislação da biomedicina, mais recente, agora de 2020, que habilita o biomédico a trabalhar com ozonioterapia. Mas uma vez que eu falei com vocês que o biomédico não pode fazer diagnóstico médico, que ele precisa da equipe multiprofissional, ou ele precisa de outros parâmetros para utilizar a ozonioterapia, eu acho que precisa saber se é interessante só habilitar o profissional de ozonioterapia ou habilitar esse profissional também a conseguir trabalhar. Então, geralmente, quem está trabalhando hoje com ozonioterapia são profissionais da acupuntura e profissionais da estética, que já tem o paciente à sua disposição para fazer esse tratamento. Pode passar. Pronto, então o que seria esse ozônio? Nada mais é do que um tratamento que é utilizado com oxigênio medicinal. Entendeu? Então existe, é porque eu não coloquei a foto, mas existe um aparelho que transforma esse O2 em O3, que é essa forma triatômica do oxigênio. Porém, esse átomo do ozônio ele é altamente estável. No mesmo momento que ele consegue agregar essa molécula de O3, ele também desassocia. Então, uma vez que você consegue produzir esse ozônio no equipamento, você tem que utilizar de forma imediata. Existe um cilindro de oxigênio nesse aparelho e existe uma descarga elétrica que é emitida quando esse oxigênio passa nessa mangueira. E aí existe essas conexões. Esse átomo de oxigênio se agrega a essa molécula do O2 formando o O3. E esse O3 tem diversas propriedades medicinais. Sendo que quando nessa mistura de gases de oxigênio e O3, você encontra apenas 5% de ozônio, 95% é oxigênio. Então tem que tomar muito cuidado com o ozônio, porque ele estimula os nossos processos enzimáticos endógenos, porém ele é altamente também oxidante. Então ele melhora sim o processo de cicatrização, melhora sim a inflamação, se você souber as dosagens e o tempo adequado do tratamento. Porque a depender do quadro do paciente, você pode piorar o quadro do paciente. E aí muitos falam em relação a... Pode passar. Muitos falam em relação à polêmica do tratamento da ozonioterapia para pacientes com COVID. Acho que está na ordem errada, né? Uma vez que um tratamento em pacientes com vírus, a gente não consegue lesar diretamente o vírus, como qualquer biomédico, qualquer profissional de saúde sabe que o vírus ele precisa estar dentro da célula para ele se replicar e criar novas cópias e continuar contaminando outras células. A gente precisa trabalhar, infelizmente, nesse momento, nos sintomas. E como o ozônio ele é melhora o arsenal germicida e melhora o arsenal do processo inflamatório, ele vai trabalhar como coadjuvante das técnicas que já existem. O ozônio ele não vai substituir as técnicas tradicionais de protocolo do COVID. Ele vai associar-se aos protocolos que tem, melhorando essa qualidade de vida, melhorando a oxigenação do paciente e diminuindo esse processo inflamatório e modulando também essa reação imunológica. Pode passar. Vou acelerar um pouquinho. Pode passar. Aqui são alguns protocolos mundiais de alguns países, da Rússia, da Alemanha e de Madrid, que são países que existem protocolos e que já utilizam essas técnicas há muitos anos, de forma consciente, com muita ciência, com muita responsabilidade, com muita pesquisa e com muita seriedade. Pode passar. Próximo. Pronto. Então, o mecanismo básico de produção da molécula de ozônio dentro do equipamento, como eu falei, existe uma descarga elétrica que é emitida nesse átomo de oxigênio. Esse átomo ele se desmembra e ele forma essa molécula com esses 3 átomos, porém ele é muito estável. Você não consegue manipular essa seringa contendo esse ozônio de um lugar para o outro. Então, uma vez que você coletou esse ozônio do equipamento, você tem que utilizar de forma imediata. E aí existem algumas vias de aplicação do ozônio. Você pode fazer essa aplicação a depender da lesão. Você pode fazer aplicação local ou aplicação sistêmica. O que seria essa aplicação sistêmica? Você pode fazer a aplicação
vaginal, que é quando você melhora todo aquele perfil da saúde pélvica da mulher, ou a técnica mais utilizada no mundo todo, tendo como princípio que o nosso intestino é o nosso órgão imunológico, é o nosso segundo cérebro, e a gente é muito mais do que a gente come, a gente é o que a gente metaboliza, que a gente absorve. Então, a gente acredita que um intestino desinflamado, um intestino adequado, você tem uma saúde completa. Então, a via retal, onde você aplica o ozônio através de uma sonda, de forma totalmente indolor, essas moléculas serão absorvidas de forma natural, a partir desses enterócitos, e agindo assim em todo o sistema circulatório do paciente. Então, a forma mais utilizada no mundo todo é a via retal, onde você consegue melhorar a saúde do paciente como um todo. Pode passar. Aqui esse slide que fala sobre as vias de aplicação, estamos já no último slide. Espero que eu tenha deixado mais dúvidas do que certeza, que o objetivo da palestra é também deixar vocês em dúvida, deixarem vocês curiosos para buscarem cada vez mais conhecimento, desmistificar muitos temas, porque muitas pessoas ainda falam algumas bobagens por falta de conhecimento. Espero ter aguçado a curiosidade de vocês sobre as uniterapias e outras práticas. E queria ter mais tempo, né? Porque como é um assunto muito novo, às vezes a gente precisa estar explicando termos muito simples. E aí, para finalizar, eu deixo essas mensagens com vocês, que para a gente chegar onde a gente precisa chegar, precisa ter muito estudo, e o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário. Eu queria agradecer pela atenção. Ádila, muitíssimo obrigada, e parabéns pela ótima palestra, viu? Tema interessantíssimo. Desculpa, porque eu tentei ser sucinta ao máximo possível, mas talvez se eu passasse por alguns tópicos básicos, não iria entender a lógica, do porquê que a gente tem essa visão total do paciente. E eu percebo que tem muitos alunos que estão interessados em buscar as práticas integrativas, em buscar pesquisa. Vocês não têm noção como o mercado de trabalho está precisando de profissionais com essa expertise. Existe verba federal que não está sendo utilizada porque não tem profissional nas cidades que faz. Simplesmente isso, que é uma verba que vem todo mês e não está sendo utilizada, infelizmente. Em nome do Centro Acadêmico, a gente agradece a sua disponibilidade, apesar de todos os contratempos que tivemos, e fizemos dar certo e valeu super a pena, viu? Sim, obrigada. Espero ter contribuído de forma positiva. E em breve eu estou visitando a cidade de vocês, porque eu fui estudar e é muito lindo a região. Muito lindo mesmo. Será bem-vinda. Tchau, obrigada. Tchau. Por fim, encerramos a primeira palestra do nosso terceiro dia de evento e estamos esperando vocês logo mais às 18h30 e às 20 horas.